Meus pais decidiram cancelar minha festa de 14 anos para acomodar meu irmão mais novo mimado. Desde que ele foi diagnosticado com autismo de alto funcionamento aos 4 anos, ele foi superprotegido pelos meus pais. Apesar de parecer bastante normal, ele era extremamente mimado e frequentemente usava sua condição para conseguir o que queria. Se eu tinha algo, ele também queria ter, resultando em termos 2 unidades de quase tudo, exceto itens compartilhados. E se ele possuía algo que eu não tinha, fazia questão de me provocar. Quando completei 12 anos, pedi aos meus pais um Nintendo 3DS para o meu aniversário. Eles me deram, mas com a condição de que eu deveria emprestá-lo ao meu irmão sempre que ele quisesse. Em uma das visitas da minha tia, ela viu meus pais tirando o 3DS das minhas mãos para dar ao meu irmão e ficou furiosa com eles. Por causa da intervenção dela, me devolveram o console imediatamente, mas me culparam após a saída da minha tia. Poucos dias depois, compraram outro 3DS para o meu irmão. Em vários aniversários, incluindo os meus, meu irmão fazia escândalos por não ser o centro das atenções. Chegou ao ponto de outros pais nos expulsarem de algumas festas por causa do comportamento dele e, consequentemente, pararem de convidá-lo para aniversários. No meu 13º aniversário, meu irmão fez birra porque queria apagar as velas no meu lugar. Meus pais me pediram para ceder, mas me recusei. Graças à intervenção da minha tia, eles não insistiram, mas meu irmão tentou estragar o meu bolo. Ela conseguiu impedi-lo e o repreendeu, levando-o aos prantos até a nossa mãe. Fui prometido que isso não aconteceria novamente. No ano seguinte, semanas antes do meu aniversário, meus pais cancelaram minha festa para evitar outro episódio do meu irmão. Indignado, compartilhei minha frustração com amigos, professores e até com o diretor da escola. A notícia se espalhou nas redes sociais, e meus pais enfrentaram críticas dos próprios amigos e outros pais. Fui castigado por ter compartilhado a situação, mas continuei contando a todos. Devido à pressão, meus pais suspenderam o castigo, mas sem nenhum pedido de desculpas. No final, meus pais organizaram uma festa surpresa para mim em um restaurante favorito, alegando que essa era a intenção desde o início. Porém, eu sabia que não era verdade. Percebi que fizeram isso para recuperar um pouco do respeito que haviam perdido. No final, tive uma ótima festa com todos os meus amigos e ainda ganhei o PS4 que tanto queria. Mesmo sendo claramente algo organizado de última hora, fiquei grato. Claro, meu irmão fez um escândalo porque tive aquela festa surpresa, mas com tantos dos meus amigos e seus pais presentes, meus pais finalmente se puseram a interromper seu chilique, especialmente quando ele tentou derrubar o meu bolo da mesa. Pela primeira vez desde que ele era pequeno, meu irmão foi colocado de castigo. Minha mãe teve que ficar de olho nele para ter certeza de que ele não faria nenhuma travessura. Ele tentou diversas vezes se aproximar do bolo ou dos presentes, mas sempre havia um adulto vigilante. Até meu pai teve que intervir. No final, minha mãe teve que levar meu irmão para fora da festa e o levou a um McDonald's próximo para que ele pudesse se distrair na área de brinquedos. Depois, soube que ela passou pelo menos 1 hora tentando fazê-lo sair do tubo do brinquedão. Ele só saiu porque precisou ir ao banheiro e, em seguida, tentou correr de volta para o brinquedo. Meus pais nunca mais tentaram cancelar meu aniversário enquanto eu ainda morava com eles. Ainda assim, nunca se esforçaram tanto ou gastaram como naquela vez. Nos 4 anos seguintes que vivi com eles, meus aniversários se resumiram a uma pizzaria local, um bolo sem sequer meu nome escrito e nunca mais algo tão caro quanto um console. Não quero parecer mimado, mas me decepcionava o fato de nunca mais ter um bolo com meu nome. Minha tia comentou isso com meus pais todos os anos, e eles sempre diziam que esqueceram de pedir a decoração no bolo. Suspeito que o motivo pelo qual meu nome nunca mais apareceu em um bolo foi porque meu irmão sempre se recusava a comer pedaços de bolos que tinham o nome de outra pessoa. Mas o simples fato de eu ainda ter um dia só para mim já era ótimo, principalmente porque quase tudo sempre girava em torno dele. Em todos os meus aniversários enquanto ainda morava em casa, meu irmão fazia escândalos, e minha mãe o levava para outro lugar para acalmá-lo.
Eu ainda era obrigado a compartilhar meu PS4 com ele, mas o console era meu e levei comigo quando saí de casa aos 18 anos. Meu irmão não gostou nada disso e fez um escândalo até meus pais comprarem outro PS4 para ele. Quando saí de casa, meus pais tiveram que lidar com a forma como haviam mimado meu irmão, já que eu não estava mais lá para intermediar. Em seu recente aniversário de 14 anos, ele ficou furioso com nossos pais por não terem lhe dado um PS5. Agora, ele está de castigo por tempo indeterminado depois de causar um prejuízo de centenas ou até milhares de reais durante seu surto. Ele pegou uma cadeira e começou a destruir tudo o que estava à sua frente. Quando os vi pela última vez, meus pais pareciam exaustos mentalmente. Minha tia também me disse que eles confessaram a ela que gostariam de enviar meu irmão para um internato ou escola militar no futuro porque não conseguem lidar com o comportamento que eles mesmos incentivaram. Mas eles não têm condições financeiras para isso. Seria hipocrisia da minha parte dizer que não acho isso um tanto irônico. O dia que meus pais foram expulsos de uma festa de aniversário de uma criança porque pediram uma coisa mais absurda e inimaginável para aqueles que viram meu vídeo anterior sobre como meus pais tentaram cancelar meu aniversário de 14 anos, sabiam muito bem como meu irmão se comportava em festas de aniversário que não eram dele. Eles tentavam justificar seu comportamento de todas as formas possíveis só porque ele é autista de alto funcionamento. Bem, essa superproteção não foi bem vista pelas pessoas fora da família de jeito nenhum. Quando meu irmão tinha cerca de 7 anos, um menino vizinho estava fazendo sua festa de aniversário. Meu irmão foi convidado porque eles eram mais ou menos amigos, mas provavelmente também porque sabiam que meus pais trariam um presente. E trouxeram. Não me lembro qual foi, nem me importo. Meus pais me levaram a essa festa, mesmo que eu preferisse ficar em casa jogando videogame. Fiquei entediado e sentado quase o tempo todo, então pude presenciar praticamente toda a situação. Começou quando meu irmão foi flagrado pegando os presentes da mesa e os sacudindo. A mãe do aniversariante pediu para ele parar, e meus pais tentaram defendê-lo, dizendo que ele não tinha mais intenções. Mas a mulher sabia como meu irmão realmente era e pediu para meus pais afastá-lo dos presentes. Havia alguns jogos que as crianças estavam jogando. Não me lembro quais eram, mas lembro que meu irmão tentava ser o centro das atenções o tempo todo. Em cada jogo, o aniversariante tinha a primeira escolha ou a vez de jogar, afinal, era o aniversário dele. Mas meu irmão ficou chateado porque não foi o primeiro, e meus pais perguntaram à mãe do aniversariante se meu irmão poderia ter as primeiras escolhas ou turnos. A mulher não apenas recusou, mas disse aos meus pais para controlarem o meu irmão ou seríamos todos convidados a nos retirar. Então chegou a hora do bolo. A mãe acendeu as velas para o aniversariante, e os adultos começaram a cantar "Parabéns a você". Eles só conseguiram cantar até o nome do aniversariante antes de meu irmão fazer um escândalo. Ele agarrou a beirada da mesa e começou a sacudi-la violentamente. Meus pais tiveram que contê-lo. Então, vi minha mãe falar algo para a mãe do aniversariante, e a pobre mulher parecia absolutamente desapontada. Soube depois que minha mãe havia sugerido que meu irmão apagasse as velas primeiro e depois repetissem o ritual. A mulher disse que seria melhor se fossemos embora e tentaram recomeçar a cantar. Bem, meu irmão não aguentou e correu até a mesa, empurrando todo o bolo no rosto do aniversariante. Ele literalmente jogou o bolo no rosto do pobre menino. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, depois várias crianças começaram a rir. Em seguida, o aniversariante começou a chorar, e os adultos estavam todos chocados, exceto meus pais. Minha mãe apenas abraçou meu irmão e, de maneira protetora, disse que isso poderia ter sido evitado se tivessem deixado meu irmão apagar as velas primeiro. A mãe do aniversariante, limpando o bolo de seu filho, gritou para meus pais irem embora. As outras crianças começaram a chorar ao perceber que agora não tinha mais bolo. Minha mãe começou a tirar meu irmão à força, mas ele se soltou dela, empurrou a mesa com todos os presentes, e eu agarrei e segurei firme até meus pais pegarem ele. Pedi muitas desculpas à mãe do aniversariante, e ela disse que não estava do lado dos meus pais nessa história.
Isso mesmo, eu, com apenas 12 anos, tive que me desculpar pelos atos dos meus próprios pais. Meu pai gritou comigo para ir embora ou eu teria que voltar para casa a pé. Era literalmente cerca de 400 metros rua abaixo. Fiquei e ajudei a limpar a bagunça que meu irmão fez. A mulher me agradeceu e disse que eu era uma boa pessoa, mas meu irmão era simplesmente insuportável. Alguém saiu e comprou outro bolo enquanto o aniversariante tinha que tomar banho, pois estava todo sujo de bolo. Limparam toda a bagunça e cantaram parabéns novamente. Após a festa, a mãe do aniversariante escreveu algo em um pedaço de papel. Era uma fatura escrita à mão para meus pais pelo bolo destruído, juntamente com uma ameaça de chamar a polícia, já que alguém com uma câmera filmou tudo. Entreguei a nota aos meus pais, e eles não ficaram nada felizes ao lê-la. Então, me deram o dinheiro e pediram para eu devolvê-lo à mulher, e assim eu fiz. E foi basicamente isso. Nem aquele garoto nem sua família voltaram a se associar com meu irmão ou meus pais. Mas o absurdo é que, em outra festa de aniversário meses depois, a mesma situação quase se repetiu. Minha mãe pediu aos pais para deixarem meu irmão apagar as velas primeiro, inventando desculpas, e eles recusaram veementemente. Minha mãe se comportou de forma exagerada, e meu irmão tentou derrubar o bolo, mas eu estava atento e o impedi. Depois, nos impediram de ir embora. Foi após isso que meu irmão parou de ser convidado para festas de aniversário que não eram de familiares. E no meu próximo aniversário, quando fiz 13 anos, meus pais tentaram me convencer a deixar meu irmão apagar minhas velas. Minha tia os repreendeu por isso. Foi então que suponho que meus pais decidiram que, se eu não pudesse compartilhar no próximo ano, eu não deveria ter uma festa. E quem assistiu minha postagem anterior sabe como isso acabou. Meus pais facilitaram meu irmão mais novo a me roubar. Quando eu tinha 17 anos, comprei uma mini bike usada e a utilizava para ir e voltar do meu trabalho de meio período. Aqueles que assistiram os vídeos sabem como é o meu irmão mais novo, o garoto que meus pais superprotegiam porque foi diagnosticado como autista de alto funcionamento. Tudo o que eu tinha, meu irmão também queria, e se eu recusasse, meus pais geralmente pegavam para ele, pelo menos até que esse comportamento fosse exposto ao público quando tentaram cancelar minha festa de 14 anos. Depois disso, meus pais pararam de me forçar a dar minhas coisas para o meu irmão quando ele pedia. Isso resultou em birras enormes da parte dele. Ele procurava coisas pela casa para jogar no chão e quebrar, geralmente pratos. Por causa disso, meus pais até começaram a comprar pratos em lojas de segunda mão. Quando comprei a mini bike, meu irmão ficou chateado porque eu nunca deixava ele pilotar. Mas ele é destrutivo com tudo que tem. Toda vez que ele quebrava sua BMX, eu tinha que consertar, trocar um pneu furado, pneu novo, corrente nova, linha de freio nova, etc. Ele tem uma BMX para manobras que pediu insistentemente, e meus pais gastaram centenas de dólares nela. Mas, por mais que ele goste dela, nunca conserta sozinho ou cuida direito. Ele só me chama, implorando para consertar. Meus pais compram as peças e têm as ferramentas, mas ele nunca se dá ao trabalho de fazer mais do que encher um pneu, e mesmo assim ele geralmente tenta fazer alguém fazer isso por ele. Ele também é muito descuidado com onde deixa a bicicleta. Ele a deixou na garagem do vizinho, e a bicicleta foi atropelada pela van do vizinho. Ele destruiu os pedais, e tivemos que colocar um novo par. Durante uma birra, ele quebrou o cabo de freio traseiro. O desgaste do pneu é compreensível, mas não foi difícil trocá-lo, e eu não deveria ter que fazer isso em um sábado quando meu irmão pode muito bem fazer sozinho. Então, com toda certeza, eu não vou deixá-lo pegar minha mini bike para dar uma volta, especialmente com os preços da gasolina tão altos hoje em dia. A mini bike fazenda cerca de 25 km por litro e atinge 65 km por hora. Meu trajeto é de apenas 8 km, então é econômica. Cerca de um mês antes do 14º aniversário do meu irmão, meus pais me ligaram, implorando para que eu fosse lá e consertasse a BMX de novo. O garoto tinha desgastado o pneu traseiro até ficar liso.
Eu estava irritado, mas fui mesmo assim porque eles ofereceram me pagar. Troquei o pneu e me sentei para beber uma água, pois estavam uns 38 graus Celsius naquele dia. Meu irmão me observou trabalhar na bicicleta até eu terminar. Ele já estava com seu capacete, então deduzi que estava apenas esperando para andar de bike. Mas, no momento em que virei as costas, ouvi minha mini bike ligar e logo em seguida disparar. O pequeno disparou rua abaixo antes que eu pudesse sair da garagem. Eu me desesperei, mas meus pais tentaram minimizar a situação. Quando não me acalmaram, eles disseram que trariam minha mini bike de volta imediatamente, mas para eles isso significava apenas esperar até meu irmão retornar com ela. Eu estava irritado e queria chamar a polícia. Não tinha certeza se considerariam uma questão doméstica ou não. Meu irmão finalmente voltou uma hora depois, milagrosamente não havia batido em nada. Mas, quando me viu, disparou novamente.